Voltamos com nossa aula de língua portuguesa, hoje explorando a língua portuguesa falada no Brasil. Estamos falando dos nossos dialetos e falamos agora do dialeto explorado na região norte, não foi? Então vamos lá. Ficou faltando ler apenas essa charge aqui do dialeto camataense, ou melhor, do dialeto parauara, manauara, que é a fala de como os nortistas costumam usar o nosso português. Ser paraense é se cuidar para não ter nenhum problema na visão, porque se tu tiver problema na visão, olha, é muito comum lá no Pará, na região norte, né? Essas barraquinhas, as casas, quase todas vendem açaí. Então o rapaz chega para a moça que está esbaforida e o rapaz aponta alguma coisa aqui na região do olho e diz: "Olha aí, mana." Olha, gente, mana, na verdade, não quer dizer que seja exatamente irmãos, tá bom? Mana é o modo de se tratar no Pará. Quase todos eles se tratam por mano, mana. Eles costumam chamar os familiares, né, de tia. Os irmãos se chamam um ao outro de tio, de tia. Olha que interessante. Meu irmão, por exemplo, né, tem meu irmão mais velho, Júnior, ele chama a gente de tia. E aí, tia, tá tudo bem, tia? É o modo de falar, é o modo de tratar. Quando você não conhece uma pessoa mais velha do que você, uma vendedora de açaí, vendedora de tacacá, a gente chama ela de tia. E ela não se ofende, não fica zangada. Agora, se você vai em outras culturas e chama alguém de tia, a pessoa se sente ofendida, não é verdade? Mas lá chamar de mana, chamar de tia é um hábito, tá bom? É tranquilo, não tem problema. Também você chamar um menino pequeno de moleque, lá no Pará, não tem nenhum problema. Você pode chamar o menino e dizer: "Vem cá, moleque, faz um favor ali para mim", que não vai ter nenhum BO. Agora, se você estiver aqui na região Nordeste e chamar uma criança de moleque, para a gente a palavra moleque tem sentido pejorativo, né? Chamar "ei, moleque", moleque tem sentido pejorativo. Então, para você ver como a mesma palavra tem conotações diferentes em dadas regiões do país. "Olha aí, mana, o que eu sei fazer? Eu reviro a pelinha do meu olho para fora." Olha aí o que ele está dizendo, que ele consegue, né? Ter um truquezinho que as pessoas usam de colocar a pele assim do lado avesso. Aí a irmã esbaforida aqui com as mãos para cima diz assim: "Deixa de ser leso, pequeno, ó. Deixa de ser leso, pequeno." Essa expressão ser leso, lesado, ai, tu é muito leso, tu é muito lesado, quer dizer que você é meio doidinho, né? Deixa de loucura, deixa de bobagem. E pequeno é a forma das pessoas também se tratarem. "E pequena, fala pequena", né? Mesmo que você seja alta, 1,80 m, 1,90 m, mas pequeno, é uma forma da pessoa tratar o outro com carinho. "Deixa de ser leso, pequeno. Tu não sabes", olha aqui a variante do tu certinha, né? "Tu não sabes que se o vento soprar, tu vais ficar assim para sempre", né? Olha só, o tu vais, tu não sabes, tu vais ficar, certo? A variante do tu acompanha aí a língua portuguesa mais falada no Pará. Ser paraense é saber se cuidar. O dialeto mineiro, que não fica atrás em sua riqueza cultural, Nossa Senhora. É também chamado de dialeto montanhês, tá bom? Porque você sabe que Minas Gerais, né, é uma região de grandes montanhas, tá? É uma região de muitos planaltos, né? Que ocorre principalmente na região central e leste de Minas Gerais. Essa variação mineira apareceu após a decadência da mineração. Quando o ouro vai embora, aí começam a surgir as novas línguas. Quando o estado sofreu um isolamento. Contudo, o montanhês também sofreu influência do dialeto caipira de São Paulo. É uma mistura, né? O mineiro, ele mistura o próprio dialeto mineiro com o dialeto caipira de São Paulo. E fica uma expressão assim que, meu Deus do céu, se você falar com mineiro... Eu tenho um amigo de Minas Gerais, um grande abraço para meu amigo aí, Zé Luiz, tá bom, Zé Luiz? Meu abraço para você. Gosto muito de ouvir o mineirês, né, diretamente, que é uma coisa interessante. Mas veja como fala o mineiro. O mineiro diz assim, ó: "Queste criança", né? Queste criança. Queste criança quer dizer... É a mãe pedindo silêncio às crianças. Quieta, criança. Ela fala: "Queste criança", né? "Quietes, criança". Quietes, quer dizer, se aquieta, fica quieto. "Conta as horas", ó. "Eu conto as horas para te ver". Quer dizer, que horas são, né?
Quantas horas são? Quantas horas é? Quantas horas é que horas são? As frutas estão... Ele diz assim, ó. As frutas estão pudrecentude. As frutas, sem colocar o S, estão pudrecentude. Não terminam as palavras. Você chama isso de economia linguística, né? As frutas estão pudrecentude. Quer dizer, todas as frutas estão apodrecendo. E quando ele diz assim, ó, blusa de frio, ei, você tem aí uma blusa de frio? Blusa de frio é uma blusa de frio. Gente, o mineiro, ele usa muito isso aqui, você chama de... como a gente chama, quando agregam as sílabas, eles usam muito essa variante, essa forma de compor, essa composição de uma nova palavra através de aglutinação. Exatamente. A aglutinação de sons, né? A aglutinação de sons é muito comum no dialeto mineiro. Tanto que, vejam só, blusa de frio. Aglutinando tudo fica blusa de frio, né? Sábado passado fica sapassado. Ah, foi sapassado. Sapassado é sábado passado. Então, eles aglutinam os sons, eles misturam os sons. Outros exemplos aqui do WinZip mineiro, né? Por que é o WinZip? Qual é a função do WinZip? É aglutinar, né? Isso, é fechar. Então, esse é fechar, lacrar, então é o que eles fazem. Ao invés de você dizer, você quer café? O mineiro diz, você quer café? Você quer café? Quer dizer, você quer café? Aí o outro diz, quero. Aí ele diz, quer, né? Pode pôr o pó. Aí no mineiro diz, pô, pó, o pó. Pó, pô, pó. Olha, pode pôr o pó. Pó, pô, pó. Aí o outro diz, pode... Um pergunta, né? Pode pôr o pó? Aí o outro diz, pó, pô, o pó? E o outro responde, pode pôr. O mineiro diz, pó, pô. Pode pôr pão? O mineiro fala, pó, pô, pão? Aí o outro diz, pode pôr um pouquinho só. O mineiro diz, pó, pô, pouquinho só. Palavra tudo aglutinada, né? Pó, pô, pouquinho só. A gente diz assim, que fome que eu estou. O mineiro diz, que fome que eu tô. Que fome que eu tô. E a gente diz, olha para você ver. O mineiro diz, ó para você ver. Ó para você ver. A gente diz, Nossa Senhora Aparecida do Perpétuo Socorro. O mineiro só diz assim, ó, nó. Gente, essa é a maior redução de todas, né? Nossa Senhora Aparecida do Perpétuo Socorro, o mineiro só diz nó. Ou seja, se você somar o português descompactado, você tem 168 caracteres. Dos 168 caracteres, o mineiro só usa 74, quase a metade, né? A compressão que foi feita aí, né? O zip que foi feito nas palavras é de 44%, quase a metade. Eles economizam quase a metade. Tem uma outra expressão também do mineiro que eu vou dizer para vocês. A gente diz assim, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Mineiro diz assim, nome Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Uma palavra só, nome Padre, Filho, Espírito Santo, amém. Pronto, ele falou em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Então, uma característica do mineiro é essa aglutinação de sons, tá bom? Economia linguística. Aí a minha professora de linguística dizia assim, é preguiça de falar, é que nem baiano, mas baiano fala bonito, né? Também o mineiro. Vamos aqui. Aqui em Minas, tudo é um trem e o trem é tudo. Se tem uma palavra que é muito usada pelo mineiro, é o trem. Eu acho que a única coisa que se compara ao uso da palavra tem em Minas Gerais é o toicinho, né? Porque o toicinho, Mariana, tu sabia que o mineiro come toicinho até no café da manhã? Tudo em Minas Gerais é com toicinho. É arroz de toicinho, é o feijão com toicinho, é a farofa do toicinho, é o toicinho com quiabo, toicinho com maxixe. Gente, a culinária mineira é uma coisa maravilhosa. Tem uma galinha com quiabo
que só é feito em Minas Gerais. Vocês precisam ir. E o pão de queijo? Não tem pão de queijo igual do que o pão de queijo mineiro. Mas lá em Minas Gerais tudo é trem. Faltou uma palavra, fala trem que dá certo, né? Lá em Minas Gerais, se você faltar uma palavra, diga trem que dá certo. Você diz assim, ó, já arrumou os trem? Larga desse trem, sou. Mete logo esse trem aí. Se o mineiro quiser comer alguma coisa, ele come o trem, né? Esse trem que comi é um trem bom, sou. Tô com vontade de comer um trem. Hoje eu como esse trem de qualquer jeito, né? O trem lá é usado para todos os sentidos. Na hora de mudar os móveis de lugar, olha o que o mineiro diz. Arreda esse trem daí, coloque esse trem para lá. E se o mineiro ficar bravo com você, ele diz, vou tacar um trem no você. Aguenta os trem. Vou mostrar um trem para você ver o que é bom para tosse, né? E haja trem para os mineiros. Aí temos a música assim. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Então, esse doce aí, né, é bem mineirês. O sujeito lírico se refere ao seu interlocutor usando a palavra. Qual é a palavra que ele usa para falar com o interlocutor, com a pessoa com quem ele conversa? Ele usa beija-flor, o desejo, ele diz você, ou ele só diz você. Se um dia você se lembrar, olha aqui, ó. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta para mim. Bote logo no correio com a frase dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Te mando um monte de beijo, ai que saudade sem fim. Então, o sujeito lírico se refere, ele chama o interlocutor dele de você. Sabe isso? Somente de você. Se for na rede social, você chama de VC. E hoje só chama de C. Você vai, você vem, você quer? O dialeto percebido no texto, esse dialeto que você percebeu aqui, ó, doce, ai que saudade de você. O dialeto percebido no texto é comum onde? Que região, né? É comum a pessoas que moram em lugares afastados dos centros urbanos. Pode ser, né? É comum a pessoas sem nenhuma escolaridade. Olha, o fato de você falar você não quer dizer que não tem escolaridade. Quer dizer que você está usando a língua informal. Letra C. Há pessoas que moram nas periferias das metrópoles. Queridos, periferia de metrópole, o que predomina não é o você, o que predomina é a gíria, tá bom? Há pessoas de todas as regiões do Brasil? Não. Esse modo de falar você, doce, é mais próprio de pessoas que moram longe dos centros urbanos, pessoas lá do interior, pessoas lá da roça. E essa música quer traduzir exatamente esse habitat, né? Esse ambiente da mata, da roça, que a gente chama de, como é o nome? Bucolismo, né? Então nós temos aqui o bucolismo. Bucolismo quer dizer a valorização da natureza. Simbora. E você conhece o Manezinho da Ilha? Professora, Manezinho da Ilha é esse cara que está na foto? Porque se for o cara da foto eu conheço. Ele é um tenista famoso, né? Está no ranking ainda aí dos maiores tenistas do mundo, é o Guga. Então será se Manezinho da Ilha é o Guga? Aí aqui no lado tem uma charge dizendo assim: gaúcho vai de Honda. Tu é gaúcho? Olha, o gaúcho já não diz tu és. O gaúcho já usa o tu, né? Isso flexionado com a terceira pessoa do singular. Tu é. Tu é gaúcho? Fala bah a cada 3 frases, né? Gaúcho fala bah a cada 3 frases. Gaúcho assiste Galpão Crioulo. Gaúcho faz fogo só com jornal. Gaúcho não se aperta para espertar costela. Para espetar costela. Gaúcho já veraneou em cidreira. Sabe lá o que significa essas expressões, né? Então, se você vai à região sul,
você vai se deparar com o gauchês, né? Com a língua gaúcha, e vai se deparar também com o manezinho da ilha, que é uma forma de se falar tipicamente de Florianópolis. Então, simbora para lá, sulista. Sulista. Esse dialeto possui muitas características particulares, é predominante no Paraná, principalmente, né? Paraná, em praticamente todo o estado de Santa Catarina fala esse dialeto sulista, e também na região noroeste do Rio Grande do Sul até o extremo sul do estado de São Paulo. Ou seja, o dialeto sulista chega até mesmo nas fronteiras lá com São Paulo. Nós temos pelo menos 2 variantes ou subdialetos do sulista, tá bom? Nós temos o dialeto gaúcho, também conhecido como gauchês. Ele é falado no Rio Grande do Sul, além dos países vizinhos. Vejam só a influência, né? O gauchês não é falado só no Brasil. O gauchês também é falado nas fronteiras com o Uruguai, nas fronteiras com a Argentina. Então, o gauchês vai longe. E temos uma outra variante, um outro dialeto que é típico de quem é da ilha de Florianópolis, né? É chamado de florianopolitano, popularmente conhecido como manezinho da ilha. Eu já vi isso até em filme, tá bom? As pessoas falando, e aí, manezinho da ilha? Quando a pessoa é de Florianópolis, eles já chamam assim por fora, né? Manezinho da ilha, porque é um linguajar próprio de Florianópolis. Ou mesmo também chamado de manezês. Alguns chamam de manezês. É a forma da língua portuguesa usada pelo nativo de Florianópolis, capital de Santa Catarina, Brasil. Exemplo. Cupincha, olha aqui eles falando. Cupincha, se não tiver pila, você pode levar guampa. Você entendeu o que ele quer dizer isso aqui, ó? Né? Isso aqui é uma expressão toda no manezinho da ilha. Cupincha, se não tiver pila, você pode levar guampa. Olha, se alguém chegar para mim lá e dizer cupincha, se não tiver pila, você pode levar guampa, eu não entendo o que eles estão falando. Eu preciso de um dicionário. Trago o dicionário. Mas ele está dizendo o seguinte, você só... Ah, não, aqui é outra forma, né? Você só pode estar borracho. Chamou um brigadiano de Cusco. Ixi, Maria. Você só pode estar borracho. Chamou um brigadiano de Cusco. Eu sei que não foi coisa boa, né? Tem alguma coisa ruim acontecendo. Então, cupincha, se não tiver pila, você pode levar guampa. E o outro, você só pode estar borracho. Chamou um brigadiano de Cusco. Significa isso. O cupincha, se não tiver pila, você pode levar guampa, quer dizer, camarada, se não tiver dinheiro, você pode levar chifre. Olha aí. E quando você diz, você só pode estar borracho, chamou um brigadino de Cusco, quer dizer, você só pode estar bêbado, chamou um policial de cachorro. Vixe Maria, deu BO, né? Só pode estar bêbado mesmo. Olha a diferença, queridos. Será se vocês conseguiriam compreender? Lá no manezinho da ilha, a pessoa falar para você com pincha, se não tiver pila, você pode levar guampa? Você não vai entender nada, né? Com pincha é camarada. Se não tiver pila, pila é dinheiro. Você pode levar guampa. C é você e guampa é chifre. Ora, homem sem dinheiro leva chifre. É isso que ele quer dizer. E quando ele diz, você só pode estar borracho, borracho é bêbado. Você só pode estar bêbado. Chamou um brigadiano. Brigadiano é policial. De Cusco. Cusco é cachorro, né? Cusco é cachorro. Lá no Pará eles chamam de cadelo. Acreditam? Eles chamam o cachorro de cadelo. O cadelo tem um cadelo, tá bom? Outras expressões. Do you speak... Aí vem os memes, né? Os memes da vida. Do you speak gauchês? Então, você fala gauchês e ali do lado você tem o dicionário da ilha, o dicionário do manezinho da ilha. Aqui no Do you speak gauchês? Cacetinho. Você chega lá na região gaúcha, né? Você chega em Porto Alegre e pode pedir um cacetinho, que não tem problema nenhum, porque eles vão te dar um pão francês, tá bom? Se alguém falar assim de chinelagem, quer dizer, fique à vontade, né? Se alguém disser frio de reguear Cusco, quer dizer muito frio. Se alguém falar se aproxegar, você quer dizer se aproximar, chegar perto. E o tchê? Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. É Gustavo Lima e você, né? O tchê é a expressão mais conhecida do gaúcho. É típico dele. Tudo ele fala tchê. Ei, tchê.
Sempre quando o gaúcho chega, ele solta um tchê. O tchê é um cumprimento. Ele quer dizer cara, companheiro, moço, amigo, colega, compassa, tá bom? Então, para não dizer companheiro, moço, cara, meu amigo, meu friend, né? É meu brother. Em vez de meu brother, é tchê. Ei, tchê, vem cá, tchê. Ô, tchê, chega aqui, tchê. O tchê quer dizer tudo isso, é um cumprimento, é uma forma de chamar pela outra pessoa. O dicionário do Manezinho da Ilha, nós temos aqui algumas outras pérolas para a gente aprender. Acarquetar quer dizer apertar. Então, quando você chegar lá em Florianópolis e você quiser apertar os pneus, né, as rodas do pneu do carro, você chega lá para o cara da oficina e pede para ele acarquetar os pneus. Ajojado quer dizer quieto, com preguiça, encolhido. E quando você te fala, hoje eu não vou sair não, estou muito ajojado. Ajojado é preguiçoso, quieto. Bestunto, opa, se alguém te chamar de bestunto, está chamando de estúpido, burro, né? E se alguém falar, ei, vai bispar aquilo para mim, bispar é vigiar. Cagalumes, parece, né? Só que cagalumes é outra coisa para nós. É vagalumes. Casa de instantinho, oxe Maria. Casa de instantinho lá é motel. Espera aí que eu vou ali na casa de instantinho. É o motel. Biscoito para viagem, sabe o que quer dizer? Se alguém falar, ei, você vai levar um biscoito para viagem? Aqui a gente sabe, biscoito para viagem é um biscoito que você leva para viajar. Lá não. Lá, biscoito para viagem disse quando uma pessoa está muito doente, quase para morrer. Eita, que fulano tá que nem biscoito para viagem. Mandrião é malandro. Mofas com a pomba na balaia, olha aí. Mofas com a pomba na balaia, quer dizer, vai cansar de esperar. Tá bom? Não é nada aquilo que você pensou. A gente pensa uma coisa, mas é outra. Ei, cara, olha. Cara não, tchê. Ô, tchê, tu mofas com a pomba na balaia, né? Tu vai cansar de esperar. Não estrova, tá bom? Se alguém falar para você não estrova, quer dizer não atrapalha. E viajar sem chapéu quer dizer que morreu. Ou fulano viajou sem chapéu. Quer dizer que morreu. Algumas expressões próprias, típicas de quem mora no sul do Brasil. Agora, do carioquês ao paulistês é o falado sudeste no Brasil. Manual de sobrevivência entre Rio e São Paulo. Você tem que também dominar, né, essas variações, porque, gente, o Rio de Janeiro, meu Deus do céu, tem milhares de dialetos. Vamos lá. Primeiro, o que a gente mais conhece é o carioca. O carioca é falado na região metropolitana do Rio de Janeiro, né, na região central ali do Rio de Janeiro, principalmente nas praias, né, na região nobre, acreditem. É a região nobre que fala o carioquês, porque a favela fala outro dialeto que não é o carioquês, tá bom? Falado na região metropolitana do Rio de Janeiro e em áreas próximas, o dialeto carioca é conhecido pelo sotaque muito chiado. Igual faz a Xuxa, né? Marquei um X no seu coração, né? Então, muito chiado. E das vogais abertas, eles usam mermo, tá bom? Em vez de dizer mermo, né? Mesmo, ele fala mermo, é mermo. Por ser o epicentro dos canais televisivos, Rede Globo, né? Por ser o epicentro dos canais televisivos e a mais romântica das capitais do Brasil, porque foi sede do Império, não é isso? Então, tem toda aquela marca do romantismo. Rio de Janeiro é a capital do romantismo. Século XIX, o auge do Brasil era a corte. E a corte era o Rio de Janeiro. O carioquês expande-se para todo o Brasil, né? Chega pelas novelas, chega pela televisão, chega pela música também, tá bom? A música traz muito esse carioquês até a gente. Caraca, meu irmão, tô bolado com essa parada. Esse vacilão aí tá de caô comigo. Qual é? Ixi, Maria. Caraca, meu irmão, tô bolado com essa parada. Esse vacilão aí tá de caô comigo. Qual é? Caraca quer dizer expressão de espanto, de inacreditável, né? Puxa, inacreditável, chama caraca. Meu irmão quer dizer, é uma aglutinação da palavra, da expressão meu irmão. No Maranhão a gente usa também, minha irmã. Deixa disso, minha irmã. Não. Tô bolado, significa estou preocupado, né? Com essa parada. Parada é um negócio, é um acontecimento.
Vacilão é quem causa problema, o cara vacilão que causa problema. Caô é enrolação, tá de caô comigo, tá me enrolando. E coé é uma aglutinação do som de qual é. Em vez de qual é, eles dizem qual é, meu irmão? Tô bolado. Deixa dessa parada. Simbora. Para mim brincar. Poema do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, que era nordestino do Recife, mas chegou ao Rio de Janeiro ainda muito cedo, né? Chegou ao Rio de Janeiro com seus 6 anos de idade. E tinha uma coisa que o Manuel Bandeira admirava bastante, era o modo de falar do carioca. Ele achava muito bonito a língua portuguesa falada pelos cariocas, tá bom? Tanto que ele registrou o modo de falar do carioca nesse poema dele que ele chama de Pra Mim Brincar. Primeiro, o poeta Manuel Bandeira é modernista. E os poetas modernistas do Brasil, principalmente da primeira fase do modernismo, eles valorizam muito a linguagem coloquial, tá? O português falado, o modo que o brasileiro fala o português. E a gente sabe que o brasileiro usa muito o mim como sujeito, para mim brincar, para mim fazer, para mim querer. A gente sabe que lá nas regras da língua portuguesa, você não pode colocar o pronome oblíquo tônico como sujeito, né? O sujeito tem que ser um pronome pessoal do caso reto, para eu brincar, para eu querer, para eu fazer, tá bom? E se você não quiser usar essa linguagem coloquial, você não fala o pra, você fala para eu brincar, para eu querer, para eu correr. Aí sim você aplicou o português padrão. Mas o carioca não está preocupado com a língua portuguesa padrão. Então, para mim brincar, não há nada mais gostoso do que o mim sujeito de verbo no infinitivo. Porque você tem a expressão, para mim brincar. O verbo está no infinitivo, o verbo brincar. Aí você pergunta, quem é que brinca? Mim. Me brinca. Então, esse é o modo que o carioca faz da língua portuguesa, usando o mi, e por isso se espalhou mesmo por todo o Brasil, né? Muita gente usa esse modo de falar usando o mi como sujeito, usa o mi como sujeito do verbo no infinitivo, quando na verdade deveria ser o eu, para eu brincar. Então, não há nada mais gostoso, para ele acha gostoso isso, do que o mim sujeito do verbo no infinitivo, para mim brincar. Ele dá o exemplo, né? Para mim brincar. As cariocas que não sabem gramática falam assim. Olha, que não sabem gramática falam assim. Ele não quer dizer que são algumas cariocas, ele quer dizer, quando ele fala as cariocas, que não sabem gramática falam assim. Veja que ele não usou a vírgula, né? E a vírgula que faz a diferença da oração subordinada adjetiva restritiva e a explicativa, tá bom? Se ele não usou, é explicativa. Então, está explicando que as cariocas não sabem gramática. Está dizendo que todas elas não sabem gramática. Se ele tivesse colocado vírgula, aí fazia uma restrição. Quer dizer, somente aquelas que não sabem gramática. Não seriam todas, seriam apenas uma parte. Você vê que uma vírgula muda todo o conceito, né? Muda todo o entendimento do texto, tá bom? Então, as cariocas que não sabem gramática, ele está afirmando que todas elas não sabem gramática, falam assim. Todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. As palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá. Quiçá quer dizer deveras, né? Quer dizer talvez, tá bom? Talvez, quiçá. Alhures, alhures quer dizer em outro lugar. E miúde. Miúde quer dizer detalhe, né? Que você sabe que a palavra detalhe é francês. Em português, detalhe é miúde. Então, eu quero saber da sua vida a miúde. Eu quero saber da sua vida em detalhes. Ó, entendeu? Então, miúde é isso. E o poema é esse, do Manuel Bandeira. No texto, a intenção do eu lírico. O que foi que ele quis fazer com esse texto? Ele quis ironizar a fala das cariocas. Você acha que eles estão ironizando? Olha,
no último verso, quando ele diz todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática, ele não está ironizando, né? Ele está valorizando o português padrão? Não, ele está brincando com o português padrão. Ele está valorizando a linguagem coloquial? Com certeza. Ou ele está criticando as variações linguísticas? Ele está valorizando a linguagem coloquial. Por isso que ele diz, todos os brasileiros deviam de querer falar como as cariocas que não sabem gramática. E ainda diz mais, as palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e miúde. Ou seja, palavras que quase nem são usadas, né? Segunda questão, as palavras mais feias da língua portuguesa são quiçá, alhures e miúde. Infere-se nesse trecho do poema que a língua portuguesa deve ser valorizada nos seus aspectos mais cultos. Não, ele está achando tudo feio, né? Algumas palavras da língua portuguesa já caíram em desuso. Essas palavras estão em desuso, mas não sei se ele quis dizer isso. Alguns vocábulos cultos da língua não correspondem à nossa realidade linguística. É isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que tem algumas palavras que são cultas, palavras que são do português padrão, que já não correspondem mais à nossa realidade linguística. Por isso ele diz que quiçá, alhures e miúde são as mais feias que ele conhece. Sacou? Simbora. Vamos falar do paulistês, né? A gente bateu bola ali no carioquês, agora vamos conhecer um pouco do paulistês. Paulistês, muito usado no meio de comunicação também, né? As televisões e os grandes jornais estão concentrados muito em São Paulo, né? O dialeto paulistano é falado na grande região do ABC paulista, que são as cidades mais próximas de São Paulo, vai do A, B, C, D, né? Vai todo o alfabeto, Santo André, com o B, deixa eu ver se eu lembro a cidade próxima lá com B, São Caetano, Santo André, esqueci o nome da cidade, daqui a pouco eu lembro. O ABC paulista, exceto municípios mais distantes da metrópole que utilizam o dialeto caipira. Então, assim, para as cidades que estão no ABC paulista, né? Então eles usam muito esse dialeto paulistano. Já aquelas cidades que estão mais longe da metrópole, que ficam mesmo lá no interior, São Paulo é um estado muito grande, gente. Então, tem aquelas cidades que estão lá mesmo longe da metrópole, o dialeto que predomina é o caipira. Aí entra o R retroflexo, tá bom? Te batendo frio, exemplo aqui, ó. Te batendo fio, um pá de vez, para você ficar ligado que o negócio tá osso lá no escritório, na moral. O novo funcionário, CEPA, não manja nada. Esse CIPA é muito comum, né, lá em São Paulo. Então, te batendo fio, um pá de vez, para você ficar ligado que o negócio tá osso lá no escritório, na moral. O novo funcionário, CIPA, não manja nada. Esse CIPA é talvez, né? Bater um fio é dar um telefonema. Na moral é ficar quieto, ficar calado. Um pá de vez quer dizer muitas vezes. Tá osso quer dizer tá difícil, tá complicado. Manjar é entender, saber. Olha, ele não manja nada, ele não sabe de nada, tá bom? Então, ele quis dizer isso, né? Vou te bater um fio, fazer um telefonema aqui, um pá de vez, né? Um pá de vez. Quer dizer, muitas vezes, vou te ligar várias vezes para você ficar ligado. Quer dizer, ligado para você ficar atento. Que o negócio tá osso, tá difícil lá no escritório. Na moral, quer dizer, fica quieto, fica na sua. O novo funcionário, se duvidar, né? Esse CEPA, talvez, se duvidar, não manja nada, não sabe nada. Então, a gente está decodificando aqui o código paulistês. Temos também o brasiliense. Brasiliense da região do Planalto Central. O dialeto brasileiro, também chamado de candango, é um dialeto do português brasileiro que tem como região geográfica falante a cidade de Brasília e também a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e do entorno, que fica ali aquela região de Goiás, uma parte do Mato Grosso. Esse dialeto é resultado do fluxo migratório que começou em 55, né? Muitas pessoas migraram para o Planalto Central, com a construção de Brasília, né, por conta da construção de Brasília, encontrado na cidade e na área metropolitana, é uma mistura das variações do mineiro, do goiano e ainda tem nuance nordestina, que foram os principais povos que migraram para aquela região em busca de emprego, de oportunidade de emprego, mineiros, goianos, nordestinos, tá bom? Por exemplo, é paia, menino, é paia quer dizer é chato, é ruim. Esse af,
Af, é o Ave Maria, né? Baú é o ônibus. Voo de camelo, eles vão de bicicleta. Tem até a música, né? Tem a música lá do Legião Urbana, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. Aí eu imaginava que o Eduardo estava sentado realmente no camelo. Mas camelo é bicicleta, né? Que a gente chama de bike. A gente tem uns que chamam de magrela, né? Tem um pessoal que chama a bicicleta de magrela. Hoje eu estou com uma lombra. Quer dizer que hoje eu estou com uma preguiça. Cipá, também eles usam muito o cipá. O cipá é se der certo. E fala na rodô. Ah, eu estou indo ali. Está indo para onde? Vou na rodô. O que tu vai fazer na rodô? Vou ligar para Quiti. Vou lá na rodô, o pai, né? Sai de casa e diz para o filho. Vou na rodô. Ah, o filho, o que é a rodô, pai? Rodoviária. O que você vai fazer lá? Vou ligar para Quiti. Quem é Quiti, pai? Que te pariu, menino? Então, rodô é a rodoviária do Planalto Piloto, né? É o modo como eles chamam lá a rodô. Tudo acontece na rodô. Simbora. Um chopes e 2 pastel. Como surgiu o paulistês sotaque falado nas ruas de São Paulo. Aqui é um texto escrito agora em 2020, faz pouco tempo, do Evanildo da Silveira. Ele diz: o sotaque da cidade de São Paulo é uma grande mistura, diz o músico e pesquisador Ivan Vilela, da Faculdade de Música da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, chamado de ECA USP. Um chopes e 2 pastel. Chovendo, que também pode soar como chovendo. Orra, meu! E velho são expressões ou pronúncias que tornam possíveis para muita gente a identificação do falante como um nativo da cidade de São Paulo. Então, quando você chegar em São Paulo, que a pessoa chega lá na lanchonete, pede um chopes e 2 pastel, né? Um é chopes, é no plural. 2, pastel, no singular. E se falar chovendo, nossa, hoje está chovendo. Orra, meu. O Faustão diz muito isso, né? Orra, meu. E velho, sabe, velho? Na tua, velho. Então, quando você vê a pessoa falando assim, você já identifica que são paulistanos. É o dialeto ou sotaque paulistano, tão diferente de outros, mas tão próprio e característico de quem expressa como chiado é para os cariocas. Então, é tão característico de São Paulo como o chiado dos cariocas. Ele se formou ao longo dos 467 anos da cidade, completados em 25 de janeiro de 2021, né? Cada modo de falar é próprio de uma comunidade, seja um bairro, uma cidade, um estado ou país. Basta ver as diferenças entre o português falado no Brasil e o de Portugal. O desenvolvimento do paulistês é resultado da história da própria cidade. São Paulo tem também vocábulos próprios. O paulistano usa, por exemplo, marmita, busão e mexerica, em vez de quentinha, ônibus e tangerina, né, que é chamado em outras regiões, afirma a linguista. Pergunta-se: segundo a matéria publicada em mídia nacional, já que foi publicado no grande jornal de repercussão nacional, o paulistês é o quê? O paulistês é um modo peculiar do paulistano falar o português. O que é peculiar, professora? Próprio. É um modo próprio. O paulistês é o modo próprio do paulistano falar o português. Ou o paulistês é um descumprimento às normas gramaticais da língua portuguesa. Nunca entenda a variação linguística como descumprimento às normas gramaticais, tá bom? É uma padronização nacional da linguagem coloquial, não foi padrão nacional, porque nós temos as outras variantes. É uma forma dos paulistanos ironizarem as variações linguísticas? Não. O paulistês é o modo pessoal do paulistano falar o português. Ele se formou ao longo dos 467 anos da cidade, completados em 25 de janeiro de 2021. O pronome ele, destacado nessa passagem do texto, retoma anaforicamente quem? Quem foi que se formou ao longo dos 467 anos da cidade? Foi o dialeto paulistano, né? Ele está falando do dialeto paulistano. Simbora.
Vamos lembrar agora do preconceito linguístico, que agora o Marcos Banho, grande linguista brasileiro, Marcos Banho, faz a defesa da tese. Preconceito linguístico, para quem não sabe, é a discriminação entre falantes de uma mesma língua, em que não há respeito pelas variações linguísticas, seja na fala ou seja na escrita. Então, se você está criticando o modo de falar ou de escrever de um cidadão, você está com preconceito. São variantes linguísticas, os sotaques, as características típicas do modo de falar de uma região, os dialetos, as gírias e outras diferenças de fala. Olho no lance, olha o cartaz. Estufamos todo tipo de bancos de viatura e cadeira, né? Estufamos todo tipo de bancos de viatura e cadeira. Então, essas variantes linguísticas aqui, a gente respeita porque quem escreveu o texto, escreveu por algum motivo relacionado à convivência e aos seus conhecimentos. Exemplo de preconceito linguístico. Você nunca cometeu isso? Então, vem ver. Rir de alguém por causa do sotaque é preconceito linguístico. Achar que o português falado em Portugal é mais correto que o português falado no Brasil, isso é preconceito linguístico que a gente vai chamar de xenofobia. O que aconteceu com a Juliette lá no Big Brother, né? Debochar de quem usa gírias antigas. Ele é do tempo do Morou. Corrigir a pronúncia errada de alguém. Não existe pronúncia errada. A minha avó dizia janela, para janela. E se eu falava, vovó, o nome é Janela, minha filha, eu sei mais do que você, olha a idade que eu tenho. Outro tipo de preconceito linguístico é acreditar que a linguagem usada antigamente era a mais correta. Tem um pessoal das antigas que pensa isso, né? Discriminação, preconceito linguístico também, é discriminação com a linguagem simplificada usada na internet. O cara chega lá e coloca, cadê você? Tudo bem? Né? A pessoa escreve isso, cadê você? Tudo bem? Aí o outro vai e fica brincando. Ah, o cara não sabe nem escrever. Não, isso aqui é o internetês, tá bom? Que também é um dialeto. Consequências do preconceito linguístico são vários. Primeiro, o preconceito linguístico ele causa exclusão social das pessoas que se expressam em linguagem regional, em linguagem informal ou por meio de dialetos, né? Exclusão social é uma consequência. Medo de se expressar ou medo de falar em público. Quando você sofre preconceito linguístico, você realmente vai ficar resistente a se pronunciar em público. Prejuízo à autoestima, porque a vítima do preconceito pode se sentir inferiorizada ou menos inteligente. E, no entanto, não existe ninguém menos inteligente. O que existe são inteligências diferentes. Outra consequência, dificuldade para conseguir um emprego, principalmente para trabalhos que requerem uma comunicação mais formal, certo? Como aconteceu com esse doutor que atendeu uma pessoa no consultório dele e depois escreveu num papel timbrado do hospital o modo como o cliente se expressou. Ele colocou assim, não existe pneumonia nem raio-x. E fez chacota do modo do cliente falar, resultou na cassação dele como médico, tá bom? Cuidado que o preconceito mata. Gente, preconceito mata. A burrice que esse diz é incentivo para esse agir. Para, né? Vamos parar? E ele fala, esse aqui diz assim, ó, ele fala tudo errado, é um demente, é um demente paspalho. Pessoas inteligentes falam bem e escrevem bem. Quem diz isso incentiva a violência contra outras pessoas, principalmente contra nordestino, tá bom? Projeto torna crime preconceito por origem regional. Senado quer tornar crime inafiançável o preconceito regional. Sabe aquela do gaúcho? Se sabe, trate de esquecer a piada e jamais replicá-la. Tal hábito nefasto de zoar e tirar onda de pessoas de outros estados ou cidades pode em breve virar crime dos mais graves, né? E nós tivemos aí até pessoas do alto escalão que chamou todos os nordestinos de paraibano.
E chamar todos os nordestinos de paraibano é preconceito, é um tipo de preconceito regional, tá bom? Hoje falamos de variações linguísticas e de preconceito linguístico. Na próxima aula a gente continua com mais língua portuguesa. Uma boa noite para você e até quinta-feira.